No início de janeiro, um evento significativo sacudiu os pilares da geopolítica contemporânea. A gigante russa de energia, Gazprom, tomou a decisão de interromper o fluxo de gás natural destinado à Europa através da Ucrânia. Essa ação transcende as simples considerações comerciais, adentrando profundamente o campo estratégico. O que inicialmente parecia uma medida econômica transformou-se em uma manifestação silenciosa de poder, afetando diretamente a dependência energética da Europa em relação à Rússia. Agora, o continente enfrenta uma crise energética sem precedentes, que ameaça fragmentar sua unidade interna. Nacionalidades como a Eslováquia, altamente impactadas por essa decisão, começam a duvidar da eficácia de sua participação em uma aliança que aparenta não conseguir proteger seus interesses essenciais. Este movimento da Rússia pode ser interpretado como uma das mais devastadoras manobras estratégicas, suscitando incerteza sobre as verdadeiras intenções do país no cenário internacional. A percepção dos conflitos globais sofreu uma mudança drástica, redefinindo o papel da Rússia no mercado de energia. A recente determinação de Moscou de cessar o trânsito de gás pela Ucrânia desencadeou reações que podem sinalizar o início de um colapso estrutural profundo dentro da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. A insatisfação na Eslováquia, um membro vital da aliança, não pode ser subestimada. De acordo com Ray M. Gobb, analista da CIA, essa circunstância pode ser a faísca que acelera o enfraquecimento da organização. Em uma conversa com o canal de YouTube Dialogue Works, M. Gobb mencionou que a discordância interna na OTAN tem crescido, especialmente após críticas de nações como a Polônia direcionadas a outros membros. Ele afirmou que a OTAN pode não se manter relevante por muito mais tempo no cenário global. A Eslováquia, principal destinatária do gás russo através do corredor ucraniano, sofreu particularmente com a interrupção do fornecimento. As repercussões econômicas para o país são claras, visto que a dependência energética da Rússia era fundamental para sua estabilidade interna. Este ato gerou tensões diplomáticas e também uma divisão ideológica dentro da aliança. Como preservar a unidade quando os interesses individuais entram em conflito? M. Gobb acredita que o futuro da OTAN também dependerá da postura que os Estados Unidos adotarem sob futuros líderes. Durante o governo de Donald Trump, já se plantava o ceticismo em relação ao papel da aliança. Trump demandava que os Estados-membros aumentassem seus gastos em defesa para 3% do produto interno bruto, PIB, gerando desconforto, especialmente entre os países menores e menos desenvolvidos da OTAN. Essa posição, somada com os eventos recentes, criou um ambiente propício para a desintegração da aliança. A estratégia da Rússia não foi apenas política, mas também econômica. No 1º de janeiro, a Gazprom, principal empresa de energia russa, anunciou que o trânsito de gás através da Ucrânia havia sido completamente interrompido às 8 horas da manhã. A empresa afirmou que não possuía capacidade técnica e jurídica para continuar o fornecimento, enviando uma mensagem clara de suas intenções. Essa decisão não foi impulsiva, mas sim fruto de uma análise detalhada das vulnerabilidades do mercado europeu e das oportunidades que poderiam surgir de uma reestruturação da dependência energética em relação à Ucrânia. Alguns setores celebraram essa ação como uma vitória simbólica, com discursos nacionais destacando que esse era um passo histórico rumo à independência energética europeia da Rússia. No entanto, esse otimismo logo deu lugar às realidades econômicas, com perdas anuais entre 700 e 800 milhões de dólares em receitas de trânsito de gás, uma quantia significativa para uma economia já fragilizada pelo conflito com a Rússia e pela falta de apoio substancial de seus parceiros europeus. Adicionalmente, as relações com países vizinhos, como a Eslováquia, também foram impactadas, já que este último enfrenta perdas consideráveis devido à interrupção do fornecimento. A situação tem profundas ramificações no panorama político e econômico europeu. A dependência da Europa em relação ao gás russo tem sido um tema de debate e tensão há muito tempo. Em 2021, aproximadamente 40% do gás natural consumido na Europa provenia da Rússia, refletindo a magnitude do desafio enfrentado. Embora algumas nações tenham tentado diversificar suas fontes de energia, a transição para alternativas sustentáveis e a construção de infraestruturas adequadas requerem tempo e investimentos massivos.
massivos. Nesse contexto, a interrupção do fornecimento russo torna-se um catalisador de caos no mercado energético europeu, com preços disparados e um risco crescente de escassez durante os meses mais frios do ano. A Eslováquia, diante dessa crise, chegou a sugerir o bloqueio da ajuda militar à Ucrânia como resposta à negligência percebida por parte da OTAN. Esse fato deixou de ser meramente anecdótico, refletindo a fragilidade das alianças dentro da região e da própria OTAN. Quando as prioridades nacionais colidem com as metas comuns da aliança, resulta em uma desconfiança crescente e divisões cada vez mais difíceis de ignorar. Por outro lado, a Rússia soube aproveitar essas fissuras de maneira magistral. Seu controle sobre o gás e o petróleo, aliado a estreitas relações comerciais com países fora do eixo ocidental, como a China e a Índia, permitiu consolidar sua posição em um mercado global em transição. As sanções impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia tiveram um impacto limitado em sua economia, que demonstrou uma notável capacidade de adaptação e resiliência no tabuleiro geopolítico. A Rússia está utilizando seu domínio energético como uma arma estratégica, forçando a Europa a confrontar suas próprias contradições. A ausência de uma resposta coordenada e eficaz por parte da OTAN e da União Europeia apenas sublinha a dependência crônica dessas instituições de um sistema que agora está se mostrando instável. A questão não é se a OTAN sobreviverá a essa crise, mas como poderá redefinir seu papel em um mundo onde a guerra econômica se tornou a principal ferramenta de dominação. O impacto econômico dessa estratégia não deve ser subestimado. As reservas de gás na Europa, que geralmente atingem seu pico de armazenamento durante os meses de verão, foram significativamente reduzidas devido ao aumento da demanda e à falta de fornecimento russo. A Alemanha, a economia mais robusta da Europa, enfrenta uma inflação energética sem precedentes, com custos de energia para os consumidores aumentando em mais de 300% em alguns casos. Enquanto isso, o panorama político dentro da Europa também está mudando. Partidos nacionalistas e populistas têm aproveitado a crise para ganhar apoio, argumentando que as políticas da União Europeia e da OTAN falharam em proteger os interesses dos cidadãos europeus. Essa mudança de narrativa pode ter consequências ainda mais profundas no futuro da região, enfraquecendo ainda mais a coesão interna dessas instituições. A transformação provocada pela decisão da Rússia representa o início de uma nova era na mobilidade e na geopolítica global. A Europa, dependente de recursos energéticos russos, agora se vê diante de desafios que exigem soluções inovadoras e uma reavaliação das alianças estratégicas. A capacidade de adaptação e a resiliência das nações europeias serão testadas nos próximos anos, à medida que buscam equilibrar a necessidade de segurança energética com a urgência de diversificação de suas fontes de energia. A manobra da Rússia não foi apenas estratégica do ponto de vista político, mas também econômico. No 1º de janeiro, a Gazprom, principal companhia de energia russa, anunciou que o trânsito de gás através da Ucrânia havia sido completamente interrompido às 8 horas da manhã. A empresa esclareceu que carecia de capacidade técnica e jurídica para continuar com o fornecimento, enviando uma mensagem que ressoou como uma declaração de intenções. Esse movimento não foi impulsivo, mas sim resultado de uma análise profunda das fragilidades do mercado europeu e das oportunidades que poderiam surgir de uma reorganização da dependência energética em relação à Ucrânia.